Olá pessoal, tudo bem? Hoje, dia 20 de novembro de 2025, dia da consciência negra. Fato esse que ocorreu essa comemoração por causa de Zumbi dos Palmares, né, que, segundo a história, defendia e lutava aí a favor do seu povo, a favor dos negros que eram escravos e aprisionados. E hoje, dia da consciência negra, eu só tenho a dizer que os negros têm que se conscientizar mais e mais e saber da sua história, das suas vertentes, e saber que o negro foi sim escravo, não foi uma utopia. O negro não teve condições, quando foi libertado da escravidão, não teve uma condições financeira adequada naquele momento, né? E hoje nós vemos aí modos de política pública que estão sendo assim para reparar esses danos, né? Como na faculdade, cota para negros. Tem muita gente que discrimina a cota, mas a cota nada é menos do que uma reparação do que o negro realmente sofreu e padeceu aqui nesse Brasil. Não só a cota devia ser diversificada em vários setores, empresas públicas e particulares, porque só assim poderíamos reparar os direitos de igualdade. E até hoje nós negros lutamos por esse direito de igualdade, onde muitas pessoas não aceitam, mas isso só nos tem a dizer que nós continuamos a luta, continuamos buscando o direito de igualdade nessa sociedade racista, hipócrita, onde tem um racismo velado, um racismo escondido. Eu mesmo, quando criança, quantas das vezes sofri preconceito por injúria, por palavras, né? E até hoje, muitas das vezes, quando as pessoas querem se defender contra o negro, elas fazem esse tipo de xingamento, né? Esse tipo de xingamento escroto, querendo diminuir a cor, a raça. Mas nós sabemos, meus amigos, que nós devemos continuar lutando pelo direito de igualdade no nosso país, no nosso Brasil, que ainda é muito grande, é alarmante. O racismo existe, como eu disse, não é uma utopia, é realmente uma realidade. Assim como houve morte, como Hitler, ele matou 5 milhões de judeus, e que nos diz a história, não é uma utopia. Assim também os negros escravizados aqui no Brasil e na América Latina não foi uma utopia, foi uma verdade. Só que a Inglaterra libertou os negros, ela deu uma condições financeiras para os negros tocarem a sua vida. Da mesma forma foi os Estados Unidos, dividiu terra para os negros, dividiu heranças para os negros, para eles não ficarem na mercê. Enquanto no Brasil, o que foi feito? O negro foi jogado de lado. O negro não tinha direito de propriedade de terra, o negro não tinha direito à votação, o negro não tinha direito a muitas coisas, a muitos direitos que os negros tinham, que eram os proprietários dessa terra também, como ajudou a construir vários monumentos nacionais no país. Aí o que os governantes faziam naquela época? E eles convidavam lá os europeus, italianos, alemães, de outras nacionalidades europeias, traziam para o Brasil e dava-se terra. Né? Deu muita terra para portugueses, deu muita terra para italianos. E para os negros que estavam aqui, isso praticamente não existia. Não existia, não existiu. E hoje, mais uma vez eu venho dizer, hoje, dia da consciência negra, nós temos que conscientizar que o racismo está aí, muitas das vezes ele é velado, ele é escondido, ele é oculto. Nós vemos que em todas as pesquisas que saem, que o número de empresários negros são bem pouco, aumentou muitos, mas são bem poucos. Nós temos poucos juízes, nós temos poucos promotores, nós temos poucos empresários negros. Aqui mesmo na minha cidade, se for contar aqui o negro milionário na nossa cidade, na cidade de Bandeirantes aqui, Paraná, onde eu moro, se tiver negros empresários aqui, são meia dúzia. Se for milionário, é um ou dois, se tiver. Enquanto você vê no ranking da Forbes, que alguns tempos atrás havia 3 mil negros bilionários, só
só 4, aliás, havia 3 mil empresários milionários, os homens mais ricos do mundo, 3 mil, só tinha 4 entre os bilionários, né, no mundo, só 4 negros. Então você vê a situação que se acomoda, né, que se acomoda muitas das vezes os negros achando que eles já venceram, que coisa e tal. Não, os negros não venceram, os negros ainda têm luta, os negros ainda têm guerra na consciência das pessoas. Então por isso nós precisamos trabalhar com conscientização, nós precisamos trabalhar com o preparamento do futuro do negro no Brasil e para o mundo também. Nós vemos que tudo isso começou, essa desigualdade social, ela começa nos anos de 1400, começa essa demanda de querer diminuir a cor negra, de querer diminuir a raça. Por quê? Até então, na Grécia Antiga, na Roma, escravo era qualquer pessoa, qualquer cidadania, desde que perdesse uma guerra, seja ele europeu, seja ele asiático, seja ele africano, seja ele negro, ele era tido como escravo. Mas ele tinha direito à liberdade de acessão, de crescer, de poder também lutar e ter as suas igualdades, as suas iguarias. Né? Nós vemos no Egito as pessoas tentam teimar que o Egito era branco. Não, o Egito é de nacionalidade negra. Vocês veem que quando os homens brancos, os europeus conquistaram, em 1400 começaram a conquistar a Europa, começaram a conquistar o mundo, o que eles fizeram? Nessa nova modernidade, nessa nova geração, o que eles fizeram? Eles, lá no Egito mesmo, eles quebraram o nariz da efígie, porque era uma estátua, a efígie lá do Egito, você vê que era um traço negro. Então o que eles fizeram? Como nós temos o nariz achatado, quebraram a estátua para dizer que aquela riqueza toda não era de homens negros, que homens negros não era capaz de racionalizar, não era capaz de ter pensamento próprio, não era capaz de ter uma sabedoria, de evoluir e crescer no mundo. Nós vemos os egípcios, que eram todos negros, depois veio o branqueamento através de muitas conquistas também da Europa, como Grécia e como Roma. Aí veio esse branqueando o Egito. Mas o Egito, a Ásia, é nacionalidade ali completamente quase que negra. Muitos falam que Jesus é branco, colocaram Jesus branco, de olhos verdes, de olhos azuis, mas outra grande mentira, outra grande barbaridade que ocorre no nosso mundo. Quem sabe a cor do Senhor Jesus? O Jesus ele pode ser, eu acredito que ele seja um pardo, um meiado, né? Ele seja pardo, nem branco nem preto. E as pessoas, às vezes, ainda têm o preconceito, o racismo. Eu, muitas das vezes, moleque, eu vi as pessoas racistas, dizendo que, muitas das vezes, esculachando, dizendo que não gostava de negro, de preto, e muitas das vezes adorava a Nossa Senhora da Aparecida. Eu não conseguia entender, eu falava, mas como que pode ter a tal cegueira de não gostar do negro, de não gostar, de achar que o negro é inferior e adorar uma negra, no caso do Brasil, né? Então, quer dizer, aqui é uma cegueira do racismo protocolado, escondido, que as pessoas não conseguem, assim, observar, né? Não conseguem, não tem racismo. Tem racismo, no Brasil tem racismo, e nós devemos lutar contra isso e lutar sobre isso, e colocar o negro, a negritude no lugar devido, no lugar que se merece. Vocês podem ver que no decorrer do tempo, no decorrer das histórias aí, os próprios filósofos, Aristóteles, Pitágoras e outros filósofos, eles desciam para o Egito buscar a sabedoria. O Egito ele foi assim, tipo uma formalização do mundo que era praticamente negro. Nós vamos ver ali, pelas descendências da Bíblia, que o Egito completamente era negro. Então hoje, meus amigos, eu venho falar para você sobre o racismo. Ele existe no Brasil, existe em qualquer parte do mundo. Mas nós não devemos ficar de braços cruzados, nós não devemos aceitar o racismo e o preconceito. Devemos ser sábios e inteligentes e agir com sabedoria e com inteligência. Por quê? Porque essa luta, muitas das vezes, no nosso país, ela é oculta. O Brasil foi o último país a libertar o negro da escravidão. Porque veio com pressão da Inglaterra, dos Estados Unidos, e sabia que se não libertasse os negros, não tinha uma liberdade comercial internacional. Então isso foi um dos motivos que veio a garear, assim, para que os negros fossem se libertos. Mas eu acredito que nós temos evoluído muito e vamos evoluir, porque nós somos capazes, nós podemos, nós negros, homens de cor, nós podemos, beleza?
Um forte abraço e a vida continue. Não fique de braço cruzado. Abra os seus braços, vão para a luta. E fique sempre ciente, o racismo existe. O homem branco quer sempre, ele quer sempre assim diminuir, né, a cor, a raça, mas nós sabemos que nós também temos o livre arbítrio para poder estar lutando e aí nos nossos pensamentos, nas nossas faculdades mentais e buscar o melhor para nós. Nós precisamos de mais negro na universidade, nós precisamos de mais negro no mundo empresarial, precisamos, e por isso eu gostaria também que você me acompanhasse nas redes sociais e comprasse aí e visse aí o meu livro, porque os negros não são ricos, hoje no dia da consciência negra, beleza? E eu estou dividindo aqui esse vídeo, vou dividir em vários pedaços para você me acompanhar nas redes sociais. Um forte abraço aí, um feliz dia.